Olá, pessoas iluminadas! Meu nome é Fabiana e hoje eu estou aqui para falar sobre educação consciente. Educação consciente é a forma que você escolhe, com a qual você escolhe educar e orientar os filhos, baseada nos valores, nos princípios e na orientação que vem do nosso coração, da nossa intuição, do que nós no fundo acreditamos que faz mais sentido, que é o ideal para a vida deles e não na cultura e não naquilo que nós aprendemos, muitas vezes não concordando ou não tendo tido o resultado desejado, né? Então é como nos posicionarmos com relação aos valores e aos princípios que nós acreditamos no íntimo, na intuição da gente mesmo. Por isso, baseado na consciência. E hoje eu quero aproveitar esse momento, em tempos de ficar em casa com os filhotes, né? A gente poder assistir filmes de animação que trazem valores e princípios que são muito legais para a oportunidade de conversar com os filhos, de orientar, de trocar ideia, de perguntar como eles se sentem, o que eles acharam, qual a opinião deles sobre o assunto, e também de nós adultos revermos a partir de uma consciência, que é o que eu proponho também. Porque cada vez que nós revemos um filme ou relemos um livro, nós muitas vezes temos uma visão diferente que nós não tivemos na primeira vez, ou observamos coisas que antes não tínhamos observado, enfim. E aí eu vou falar sobre os top de animações aí que realmente tá funcionando bem e que traz muita informação legal. Primeiro lugar, o Pé Pequeno. Pé Pequeno é um filme que fala a partir do olhar do pé grande, que seriam os... Ai, eu esqueci o nome, peraí. Seriam os... O Pé Pequeno é um filme muito legal que ele vem a partir do olhar dos Yetis, aqueles monstros da neve, né? Que são grandes e que têm os pés grandes, e é legal porque não é um olhar do pé grande, do olhar da partir daqui, é o olhar a partir de lá. Então é o pé pequeno, que somos nós, os seres humanos. E se trata da história dentro da aldeia fechada, do monte gelado deles lá, e como que vive naquela cultura, quem é o poderoso, onde estão as regras, quem que dá as ordens, qual é a cultura, né, dos Yetis, e que eles vivem num mundo fechado, na redoma deles, sem saber, desconhecendo ou ignorando totalmente os pés pequenos que somos nós, os humanos, que seria embaixo da nuvem, lá no lugar onde eles não alcançam. E a partir do filme, que eu não vou, lógico, eu não vou falar detalhes, mas assim, quando alguém se dispõe a se afastar disso e procurar um mundo maior ou outra realidade que seria a nossa, do ser humano, eles encontram daí as respostas para uma série de perguntas, de dúvidas que eles tinham sobre a vida, sobre o sentido da vida, sobre o mundo deles, a forma como eles viviam. E o que esse filme quer mostrar, que é muito legal, no desenrolar tem muitos detalhes, e aí é legal assistir com uma consciência, né, desperta, assim, de expansão de consciência, de expandir os limites, de sair das quatro linhas, eu diria, né, do seu quadrado, da sua caixa, mostrando que muitas vezes a gente enxerga o mundo como nos foi ensinado, como a gente acredita que ele é, como nos foi transmitido, e pode-se passar uma vida fechado nessas concepções. E isso é uma metáfora, né, que o filme reporta a gente a pensar, que eu acho legal. E que, na verdade, se a gente expandir a consciência, se a gente aumentar o limite do poder da mente, do poder de visualização, de interpretação, ousar a coisas novas, a experimentar o novo, a fazer algo que não tenha feito, ou imaginar uma outra hipótese, principalmente para ensinar para as crianças a se questionar, que eu acho muito pontual, muito legal para ensinar para as crianças o tempo todo, é se perguntar. A partir das perguntas, a gente expande, a gente atravessa os limites, a gente consegue se dar a oportunidade de enxergar um mundo novo. E esse filme mostra exatamente isso, o que está por trás do véu, né? O que está por trás daquele mundinho limitado, daquela caixinha onde todo mundo vive, e aí as confusões que vêm, né, de quem está no poder, de quem está mandando, e de quem está desobedecendo, vamos dizer assim, né, as leis e as regras, porque é curioso, porque quer expandir, porque quer mais, e a partir daí vem muitos outros aspectos, muitas coisas legais para se questionar e para observar e conversar com as crianças a partir dessa história.
Outra animação que eu indico aqui é o Valente, né? A história da menina, da filha única, né? Que vai ser a rainha, que vai herdar o trono, enfim, que vai representar, né, os pais ali. E, o que os pais colocam de expectativa em cima dela, o quanto ela precisa ser ou fazer isso ou aquilo para ser aceita, né? Porque é o esperado dos pais e da família e do reino, e o quanto ela se rebela contra isso, né? Isso mostra, assim, para a gente pensar, talvez, o que é o amor incondicional, né? Qual é o tamanho do amor que nós dizemos ter pelos nossos filhos, né? Esse é o amor dito mais perfeito, talvez, não sei se é essa a palavra, mas o amor mais puro, o melhor amor, o maior amor do mundo, né? O amor dos pais pelos seus filhos. É, como que eu amo o meu filho incondicionalmente, desde que ele faça o que eu quero, desde que ele seja quem eu quero, quem eu sonhei, o que eu sonhei para a vida dele, desde que ele não me decepcione, desde que ele não me desobedeça, desde que ele tenha as melhores notas. Eu acredito que já é tempo de a gente pensar nisso, com certeza, e o quanto isso traz de insegurança, pode trazer de insegurança para essas crianças, para os adolescentes, em termos de expectativa, de não se sentir aceito, não se sentir bom o suficiente, e o quanto isso pode limitar a criatividade, os talentos, as competências natas dessas crianças, que nos dizem muito, a cada atitude delas, elas nos dizem muito, e a gente é que tem que ter um olhar maior para perceber isso. Então, assim, o meu amor por um filho é incondicional, ou seja, eu quero que ele seja livre, que ele seja feliz e que ele seja autêntico, que ele escute o seu coração e procure as coisas que fazem sentido para ele. O que eu tenho, o meu papel é dar orientação, né? Eu não posso amá-lo desde que ele seja o que eu quero que ele seja, né? Eu viajei um pouco mais aqui porque é um assunto que eu quero falar em outro vídeo, mas esse filme Valente é muito legal porque ele mostra isso, a rebeldia da filha dizendo, gente, eu tô aqui, eu sou assim, eu só quero ser feliz e tá tudo bem. E também mostra uma visão a partir dela, assim, que a partir da adolescência muitos adolescentes, né, muitos jovens também enxergam os pais como não perfeitos, os pais como diferentes do que eles imaginavam como ídolos ou heróis de pequeno, e aí é que vem aquelas questões da adolescência, da rebeldia, e que a gente pode e deve entender isso, olhar para isso com amor, porque eles estão crescendo, eles estão adquirindo discernimento que antes eles não tinham, e eles têm direito de ter opinião, e aí eles olham para um mundo que é imperfeito, porque todos somos humanos, estamos aqui para acertar, procurando ser felizes, da mesma forma que eles, então, acolher, se aproximar, porque até o desenrolar, mas ao fim do filme, a aproximação dela com a mãe, com os pais, mostra justamente essa questão do amor incondicional, então, né? Eu te aceito como tu é, tu me aceita como eu sou, e aí, depois de passar obstáculos e uma série de situações, é que eu não quero contar o filme, as duas... A filha e os pais, ou a filha e a mãe, acabam entendendo quais são os verdadeiros valores do amor incondicional, quais são os verdadeiros valores que unem a família e como é importante haver o respeito ao próximo, seja ele filho, pai ou mãe, independente de hierarquia, mas respeito sempre ao que o outro é, a essência do outro, ao que ele escolhe, a quem ele é, e não ao que a gente quer que ele seja, porque isso nem sempre traz felicidade. E qual é o objetivo aqui, se não ser feliz, né? Por isso que eu proponho esse olhar para os filhos da gente, para cima dos filhos da gente, né? Como que você é feliz, né? O que tu realmente, quem tu realmente é, o que tu realmente quer, do que tu gosta, quais são as tuas aptidões, os teus talentos. Isso salva, gente. Isso aí é um amor incondicional, né? Tu enxergar o outro como ele realmente é. E também fazendo um gancho aqui, quando se tem mais de um filho, poder ter esse olhar sobre a individualidade, né? Que cada um é único, que cada um tem os seus talentos, tem as suas competências, as suas aptidões, e que a gente pode ouvir e olhar melhor para essa individualidade dos filhos, porque eles nos ensinam também, e se torna muito mais fácil ter uma educação em cima do respeito sobre quem o outro é, e não sobre assim a minha obrigação de trazer o que eu aprendi, do que é cultural, do que sempre foi assim, porque se sempre é assim, gente, a gente vai bater nos filhos para educar, e isso é
ultrapassado, isso já não cabe mais. Então, assim, vamos nos questionar, isso que é a educação consciente para mim, que eu quero trazer, e foi por isso que eu quis abrir esse canal e falar nesses vídeos sobre uma educação que eu acredito, cada um, né, cada eu de cada um de vocês, né, o que eu acredito, o que a minha intuição diz que é amor, que é verdadeiro, que é eficaz, né? Bom, pessoal, o próximo filme é Viva a Vida é uma Festa. É um filme baseado na cultura mexicana, aquela cultura colorida, com aquelas caveiras, é muito legal, muito divertido. E ali fala muito assim sobre seguir os seus sonhos, ouvir a intuição, a voz do coração, o que que realmente o teu íntimo diz, né, que faz sentido para ti, o que que tu gostaria de ser, e eu acredito que a gente tem a obrigação de incentivar isso nos filhos, tanto é que o elogio vale mais do que o empurrão, né, ou o incentivo, vamos lá, vai, tu consegue, às vezes a pessoa não está preparada, a gente tem que sentir qual é o momento, mas o elogio, o pós, né, o é isso aí, valeu, gostei, que legal, tenho orgulho de ti, é isso vale muito mais para a segurança, autoconfiança, autoestima, amor próprio da criança depois, no futuro, ao decorrer, né, da educação. Então, tu olhar para o que realmente faz sentido para ela, o que é o sonho dela, sem tolir aquilo, assim, a criança tem muita criatividade quando ela é antes da adolescência, principalmente, né? E isso poderá se perder com o tempo, que é uma grande pena, por a gente tolir sem querer, a gente podar assim, não, isso não é legal, isso não dá dinheiro, isso não é bem visto, daqui tu não vai tirar nada. É muito delicado tudo isso, assim, mas eu quero o melhor para o meu filho, tá, e o melhor para o teu filho realmente é o que tu acredita? É isso que eu penso que a gente deve se questionar, né? O que é o melhor para ele, que é um ser humano único, que tem as suas aptidões, que tem o seu talento, ele sabe no íntimo o que é melhor para ele, a gente pode orientar e tem uma série de coisas ao redor disso, lógico, os pais estão ali para ter um papel e um movimento, mas assim, o filme, seguir seus sonhos, ir atrás do que acredita, toda resposta está dentro, não está fora. Acredita, se valoriza, acredita em ti, entendeu? Na tua intuição. Também se trata de não julgar as pessoas previamente, né? Nem tudo é o que parece. Muitas vezes a gente pré-julga e no final tu vai dizer, nossa, mas realmente, né? Olha só, nada a ver, foi só uma ilusão, uma ideia distorcida. Então, nunca julgar, nunca pré-julgar, sempre prestar atenção, observar, né? Deixar em aberto e observar sem julgamento. E para quem gosta de constelações familiares também, esse filme tem uma visão assim sistêmica, né? Fala sobre ancestrais, sobre hierarquia, né? Sobre histórias familiares, assim, que é muito bonito, muito legal. É um filme que eu recomendo também, porque ele tem uma lição muito interessante e as crianças adoram. Um filme muito legal de assistir com ele. Outro filme super indicado, que é um dos preferidos da criançada de assistir e de muitos adultos também, porque é um filme muito legal que faz a gente pensar muito, é o Divertidamente. Como eu disse, de novo, não são filmes novos, mas são filmes que, assistindo de novo, a gente tem uma concepção diferente, um olhar diferente, que as crianças adoram e que assistir animação é sempre bom em qualquer idade, em qualquer fase. E agora, nesse momento, né, justamente de estar em casa com os filhos, é muito legal assistir esses filmes que são divertidos e que trazem muita informação. Proporcionam pra gente um diálogo, uma conversa, uma troca de ideias, de informações bem legal. O Divertidamente fala sobre as emoções. E aí vamos entrar ali no campo da saúde emocional, né? Quais são os sentimentos e as emoções com as quais a gente lida diariamente e o que isso realmente quer dizer e como gerenciar de forma melhor e mais produtiva essas emoções, esses sentimentos, né? Ali fala sobre, eu sugeriria ele pensar sobre o medo, que no momento está sendo muito falado sobre isso, né? Medo e ansiedade, que o medo na realidade é uma ilusão. Pensem sobre isso, se faz ou não sentido para vocês. Depois podem me dizer comentando aqui. O medo, ele é uma projeção, ele é uma preocupação, ele é algo que tu tá colocando no futuro, é uma expectativa, é uma previsão e alimentando aquilo pode se transformar em ansiedade, em pânico e até em outras síndromes. Então, na verdade, o medo, ele é só alimentar o pensamento no sentido negativo. A gente pode voltar, escolher o pensamento, reformular, pensar diferente, respirar, calma e volta. Então, alimentar o medo pode te gerar outros problemas. O medo pode ser inventado, ele pode ser criado, ele pode ser dado como uma ilusão. Porque se vocês pararem para pensar,
ele só existe na nossa cabeça. Tu pode dizer, ah, não, mas espera aí, eu tenho motivos claros e óbvios para ter medo. Depende do que tu tem medo, talvez eu não tenha. Por quê? Como é que eu olho para isso? Como é que eu encaro isso? Tudo é o olhar da gente, entende? Tudo é informação, isso é uma verdade. Pode se testar fazendo uma respiração, mudando o pensamento, voltando para uma outra coisa, que tu vê que aquilo passa. Por quê? Porque é uma ilusão da mente. A gente escolhe os pensamentos que quer alimentar. E o medo é uma projeção do que poderá vir. E se? E se não acontecer? Tá tudo bem. Então, né? É só para pensar sobre isso, né? Que a gente pode e deve controlar o medo, controlar as emoções. Mas muito legal do Divertidamente é que cada emoção ali representada por um personagem, né? Cada emoção tem uma cor, tem uma característica. E tem um ponto muito legal ali que até muita gente passou despercebido, que cada personagem tem uma cor, mas ela tem um objeto, um item que tem a cor do outro sentimento. Olha só, a alegria, ela é toda ou verde ou amarela, não lembro bem agora. Verde, acho que é amarela. E ela tem o cabelo azul, que é a cor da tristeza. A tristeza tem o óculos, que é lilás, é roxo, que é a cor do medo. E assim vai, sabe? Eles se dedicaram no filme a colocar detalhes de outra cor, da cor de outro sentimento naquele, para mostrar o quê? Que em cada sentimento existe um pouco do outro, que tudo faz parte, que tudo está onde deve estar e que a gente precisa desse todo para funcionar, para a máquina funcionar. Por que eu digo isso? Porque quando a gente, por exemplo, quando a gente tem tristeza, é na tristeza que a gente encontra alegria. E até no decorrer do filme, muito legal, é que passa uma boa parte do filme a tristeza levando a alegria pelo caminho da solução do problema lá do filme. Então, no final, a alegria percebe. Todo mundo queria a alegria de volta. Na cabecinha da menina, da personagem principal, tudo se passa dentro do cérebro da menina, cada emoção é um personagem. Então, se passa a maior parte do filme tentando trazer a alegria de volta, porque a menina, por N motivos, estava chateada, triste, ou com medo, ou com nojo, cada sentimento que é representado ali. Só que no decorrer do filme, para que seja encontrada a alegria, cada outro sentimento tem o seu papel bem importante, que isso é uma metáfora, não, porque é uma direta sobre o que acontece na vida e na mente de cada um de nós. Para que a alegria volte, foi muito importante o papel da tristeza. Só quando a menina se sentiu triste, que ela sentiu o acolhimento dos pais, o abraço, o carinho, o aconchego, que ela pôde sentir que ela não está sozinha, que ela está amparada, é que conseguiu trazer a alegria de volta, entende? Então é a gente pensar sobre a importância e o porquê de todos esses sentimentos existirem na nossa vida, né? Nada está ali por acaso. Então, assim, a gente nem precisa pontuar o que é ruim, o que é bom, o que é negativo, o que é positivo. Tá, existe um lado mais negativo que pode te levar para uma depressão, para uma coisa ruim, que é, como eu falei antes, alimentar o medo. Mas existe um ponto positivo que é tu viver na alegria, na esperança, na expectativa, na fé. Porém, a gente não é feito de uma coisa só. O que eu digo não é eliminar e nem pontuar, é administrar as emoções. Esse é a grande sacada, assim, é a gente entender e aceitar que nós temos e somos feitos um pouco de tudo isso, que tudo tem uma razão de ser e que a gente pode e deve sim administrar. Isso é uma questão de autoconhecimento, tu perceber, olhar, observar e administrar as emoções para viver em equilíbrio, viver em paz, em harmonia. Bom, pessoal, o último filme sugerido de hoje é o meu preferido, que é Os Enrolados, né? O filme da Rapunzel. Esse filme também fala sobre seguir os sonhos, sobre ouvir a intuição, a voz do coração, e muitas vezes a gente nem sabe porquê, mas a gente tem algo lá dentro, aquela voz que diz algo que a gente não entende muito bem de onde vem, mas que deve ser observada, que deve ser prestado atenção, porque dentro nós temos todas as respostas, então dentro está a nossa verdade. Então quando ali ela sabe que ela tem um sonho maior, que ela tem um objetivo, e ela persegue aquilo, no final ela entende porquê e ela encontra a paz, ela encontra a felicidade dentro do que ela acreditou. Ou seja, a gente seguir o sonho, seguir a intuição, seguir a voz do coração. E esse filme também fala de vaidade, de ego, fala de segunda chance, de perdão, de como o amor pode transformar, e, enfim, por aí vai.
É um filme lindo, eu adoro esse filme. Ele fala muitas coisas sobre relação mãe e filha, sobre interesse, sobre vaidade, sobre ego. Deixo para vocês assistirem e aproveitar esse momento mágico para conversar com os filhos, trocar ideia, e assim a gente vai plantando neles valores, princípios, questões de caráter, de ética, de lições de vida no sentido de busca da felicidade, de acreditar no que a gente é, no que a gente quer, na voz do coração, da intuição, que as nossas verdades estão dentro, que a gente deve ser respeitado, deve ser ouvido, que cada um é único, né? E não existe isso de hierarquia, simplesmente pronto, acabou, né? Como poder, como política, né? Quem manda, quem recebe, quem tem poder, isso já é ultrapassado. Eu acredito que cabe a nós, a cada um, fazer as suas escolhas, principalmente com relação à educação, que é um assunto tão delicado, que é assim a nossa melhor missão na vida, eu acredito, né? Para mim, o meu maior projeto realmente é a educação dos meus filhos, e que também ainda assim não se trata de eu me realizar, né? Se trata do que eu dou de mim, do que eu compartilho, da onde eu contribuo e do que eu posso fazer de melhor para quem está vindo, né? Para crianças e adolescentes que vão se formar novos adultos. E como eu sempre digo assim, não se trata de eu quero um mundo melhor para os meus filhos. Eu quero filhos melhores para esse mundo, eu quero pessoas melhores para esse mundo. Por quê? Porque o que depende de mim é fazer a minha parte, é dar a minha contribuição com a minha verdade, de novo, com a intuição, com a voz do coração, com a consciência que a gente tem, e não só com o que é cultural, o que é repetido, o que muitas vezes nem serve mais pra gente, que já tem mudado tanto, né, ao longo de cada geração e na evolução do ser humano mesmo, que é natural, para que a gente olhe com amor e que a gente possa escolher, porque assim é que a gente vai criar pessoas felizes, bem-sucedidas, realizadas, autoestima, amor próprio. Isso se trata de autodesenvolvimento humano e assim a gente se trabalha, né, se desenvolve, se melhora e pode estar melhor para passar para um filho, para passar para uma próxima geração. Esse é o objetivo, eu tenho certeza que todos os pais vão querer sempre, né, fazer o melhor pelos seus filhos, dar o seu melhor, e por isso a gente tem que trabalhar um pouco no pensamento, no observar, no escutar, no dar o espaço, né, e aí principalmente olhar para eles como um indivíduo único, com as suas características, com as suas necessidades e com a sua individualidade. Mesmo quando se tem mais de um filho, cada um é um, e ele deve ser olhado como tal. É assim que a gente avança, que a gente contribui para a evolução da humanidade, que a gente cria pessoas melhores para um mundo melhor. Tá bom, gente? Por hoje era isso, eram essas as dicas, e um beijo no coração, até o próximo vídeo.